mas o laço... Steiner? Steiner não conseguiu reunir força suficiente para um ataque. O ataque de Steiner não aconteceu. Dando este ADLIAS voar LPF. Quem diz que os soldados são meus amigos? E meus amigos são todos. Eles também venceram o USS. A generosidade é que não há mais um monte de soldados que são os soldados, senhor. Não posso aceitar que os soldados que são para você, os soldados são soldados e soldados. Vou perguntar algo. Quantos personagens históricos? E por históricos, vamos tentar reduzir o âmbito simplesmente à história contemporânea. Na opinião de vocês, quantos impactaram de forma poderosa o imaginário coletivo através do cinema? Eu sei, é uma pergunta muito complexa. E talvez vocês precisem de alguns minutos antes de responder. Mas eu vou dar uma resposta para vocês. E é o personagem de hoje, Felix Steiner. Esse nome diz algo para vocês? Se vocês viram o filme A Queda, de 20 anos atrás, talvez sim. Steiner é aquele general que faz Hitler perder completamente a cabeça. Ele realmente fez isso. Depois, o acontecimento foi relembrado de forma magistral no filme. A explosão do Führer, a última e mais poderosa, foi justamente causada pela recusa de Felix Steiner em obedecer a uma ordem absurda, impossível de ser executada. Essa cena entrou no imaginário coletivo, tornando-se fonte de memes constantes na internet. Vamos lá, vamos admitir. Quantos de vocês já assistiram àquela cena repetidas vezes? Cada vez com um elemento diferente. Também fizemos isso no Dentro da História para celebrar 100 mil inscritos. Afinal, é uma base tão forte. Mas quem era realmente Felix Steiner? Quem era esse personagem capaz de tirar Hitler do sério? Ele era um nazista fervoroso? Era um general relutante em obedecer às ordens? Ou era simplesmente um militar pragmático? Ou talvez fosse uma pessoa extremamente perigosa? Antes daquela explosão, antes daquele 22 de abril de 1945, o dia que entrou no imaginário coletivo, quem era Felix Steiner? Para entender isso, precisamos voltar no tempo. Nascido em Stallupönen, Prússia Oriental, Império Alemão, em 23 de maio de 1896. Steiner lutou durante a Grande Guerra como cadete de infantaria. Ele também recebeu condecorações da Cruz de Ferro de primeira e segunda classe. Terminada a guerra, ele se encontrou em um Freikorps, um daqueles corpos militares não oficiais criados para reprimir com sangue as revoltas populares e principalmente as aspirações socialistas. Enquanto outros Freikorps atuavam na Baviera, Silésia, Berlim e Mecklenburg, Steiner estava em Memel, hoje Klaipėda, Lituânia. Lá, seu Freikorps agiu com extrema dureza. Depois, o próprio Steiner preferiu retornar às fileiras oficiais do exército na Reichswehr. E de 1921 a 1933, serviu como oficial de infantaria, sendo dispensado ao final com o posto de major. 1933 é um ano de virada para Steiner e para toda a Alemanha. É o ano em que o Partido Nacional Socialista assume o poder e obtém a possibilidade de liderar o executivo. E essa revolução, uma verdadeira revolução dentro do Reich alemão, muda tudo. Muda também a vida de Steiner. Legendas Revolução. E depois, as sessões de assalto. Mas as sessões de assalto, nós sabemos, são o lado perdedor da Revolução Nacional Socialista. É o lado do movimento, o lado de Herzl Hahn, destinado a ser varrido. Na Noite das Facas Longas, Steiner é um dos muitos adeptos das sessões de assalto que mudam de lado durante a Noite das Facas Longas. É um dos muitos que prefere jurar fidelidade a Hitler e passar para as SS. É 1935, Steiner inicia sua carreira. Uma carreira que não é feita exatamente de tropas regulares. Inicialmente, Steiner, graças ao seu passado militar, é escolhido para a escola de formação das SS. Ele é enviado, de fato, para comandar um batalhão de treinamento. O Verfügungsgruppen é o núcleo das futuras Waffen-SS. A partir daqui começa uma nova carreira. A promoção a coronel Standartenführer. O comando de um regimento da guarda, o Deutschland. E é justamente como comandante do Deutschland que Steiner se vê envolvido na Segunda Guerra Mundial.
O seu é um dos 2 destacamentos das SS, as futuras Waffen-SS, a participar da campanha da Polônia. Depois na França. Aqui, ele demonstra que realmente pode se realizar o sonho de Himmler. O de moldar as SS não mais apenas como força policial de controle interno da Alemanha, mas como um verdadeiro exército pretoriano. Em 15 de agosto de 1940, Felix Steiner recebe a Cruz de Cavaleiro da Cruz de Ferro e é apresentado oficialmente a Heinrich Himmler, o Reichsführer das SS, que lhe confere uma nova missão, a de criar uma das primeiras divisões blindadas das Waffen-SS que estão surgindo, mas uma divisão muito particular. Não é composta por alemães, apesar das teorias fortemente racistas do Reich nazista. Existe a possibilidade de recrutar pessoal estrangeiro, os chamados Volksdeutsche, ou seja, aqueles estrangeiros que têm uma porcentagem de sangue alemão de características alemãs, dentro da divisão Panzer SS Pequim. De fato, além dos oficiais, que são todos alemães, a tropa é composta por holandeses, flamengos, finlandeses, dinamarqueses e alguns noruegueses. Daí o nome Viking. É a primeira experiência concreta de colaboração de cidadãos de outros países invadidos ou cooperando com a Alemanha nazista. Dentro das Forças Armadas Alemãs, Steiner participa ativamente da formação da divisão Panzer Viking, do seu treinamento, e a conduz em batalha durante a Operação Barbarossa, o ataque à União Soviética. A Viking se destaca pelo espírito combativo e também por suas atrocidades. ASBORIV. Na Ucrânia, a Viking massacra 600 cidadãos judeus reunidos especialmente para a ocasião. Age como qualquer Einsatzgruppe. É um dos muitos massacres dos quais as Waffen-SS se mancharão em sua trajetória histórica. Após um longo período no leste, a Viking é transferida para outras posições. E Steiner é tirado do comando. Por que promovido? Ele recebe a tarefa de comandar o 3º Corpo Panzer. É uma missão que ele recebe em abril de 1943 e que prevê uma ação antipartidária. A experiência na Ucrânia joga a seu favor. É ele quem pode trazer sua vivência na repressão ao comando de unidades militares. Repressão onde? Na Iugoslávia, a Itália fascista ainda participa da guerra, mas a resistência partisana no território ocupado é intensa. Existem 2 grupos, principalmente um liderado por Josip Broz Tito e os Chetniks, do general Mihailovich, monarquistas que posteriormente se alinharão aos alemães. É aqui que Steiner traz sua experiência, instruindo na luta antipartisana. Ele não fica muito tempo nos Balcãs. No inverno de 1943, seu corpo é levado de novo à frente oriental, agora ao norte, a Leningrado Zona Crítica. O cerco de Leningrado ocupa as forças armadas alemãs por quase 3 anos. É um cerco terrível. Os habitantes de Leningrado precisam se virar para sobreviver. Em certos casos, chegam até a tentar extrair farinha da serragem ou do papel de parede para fazer pão. Mas Leningrado sobrevive. De qualquer maneira, Leningrado não se rende. É assim que Steiner acaba se envolvendo diretamente. Ao liderar suas tropas na fase final do cerco, durante a Batalha de Narva, ele mesmo conduz suas tropas. Mas elas começam a sentir o peso de uma guerra insustentável. Também a Batalha da Linha de Tannenberg, posterior à de Narva, vê as tropas de Steiner empregadas até o limite e obrigadas no final a recuar. Na Península da Curlândia. Dessa península, todo o 3º Panzerkopf das Waffen-SS é transferido de navio para a Alemanha. São tropas valiosas demais para permanecerem na região. Vítima do avanço soviético, Hitler tem um plano especial para Steiner e seus homens. Eles deverão participar da defesa de Berlim. É criada uma nova grande unidade, o 11º Exército Panzer das SS, uma unidade que existe apenas no papel. Dentro dela é incorporado o 3º Panzerkopf das Waffen-SS, que depois é posteriormente realocado como reserva do 3º Exército. A Steiner é confiada uma nova missão, a de combater os soviéticos, que estão pressionando cada vez mais as fronteiras alemãs. Durante a batalha nas colinas de Seelow, Steiner presencia a destruição das últimas reservas do seu Panzerkopf. Seus homens estão exaustos.
As unidades no mínimo, recursos acabaram, tanques destruídos, munição escassa, pouco resta a fazer ou salvar além da vida. Em 21 de abril de 1945, ao romper as linhas alemãs em Seelow, o marechal soviético Zhukov encontra Steiner em retirada. Hitler, porém, não sabe disso. Ou melhor, ele desconfia, mas finge que não sabe. Na verdade, ele está convencido de que aquela unidade, existente apenas no papel, a 11ª Divisão Panzer das Waffen-SS, pode intervir. Ou pelo menos que Steiner possa formar a partir disso um Kampfgruppe, um grupo de combate que possa intervir diretamente. Hitler ordena pessoalmente que enviem uma mensagem a Steiner para que assuma o comando do Armeeabteilung Steiner e intervenha de imediato. Na defesa de Berlim, os russos não devem entrar na capital. Quando Steiner recebe a ordem, ele fica surpreso. Começa a se perguntar se Hitler realmente conhece ou não a situação real de seus homens. Por quê? Porque Berlim é indefensável, pelo menos não pelas tropas de Steiner, que ele tem à disposição basicamente 3 divisões. A 4ª Divisão da Polícia, que foi convertida em uma divisão de granadeiros blindados, e a 5ª Divisão de Caçadores de Montanha, e a 25ª Panzer Grenadier. Mas de todas essas, posicionadas ao norte do canal de Finovo, nenhuma pode realmente entrar em ação. A divisão da polícia está a pé. A Jäger praticamente já não existe mais. E da 25ª Panzer Grenadier só estão disponíveis 2 batalhões para assumir as posições da polícia e da Jäger. Deve chegar uma divisão costeira, a 2ª, que ainda está em marcha. Então, essas 2 unidades exaustas não podem se mover e sair dali apenas com os 2 batalhões da divisão Panzer Grenadier. Bem, isso é loucura. Steiner recusa e fica onde está? Ele chama seu superior, o general Heinrich, para comunicar a decisão. Não é possível se mover. É impossível cumprir essa ordem. Heinrich chama seu superior hierárquico, Hans Krebs, chefe do Estado-Maior. É inviável. Hitler está ocupado e não pode atender a ligação. E então, uma ordem é uma ordem e deve ser apenas cumprida. Em 22 de abril de 1945, Hitler, no Führerbunker, faz sua reunião habitual com o mapa na mesa e lápis na mão para desenhar posições. Ele pede aos seus generais relatórios sobre o ataque lançado por Steiner. Está convencido de que Steiner cumpriu suas ordens e que ele avançou contra os exércitos de Zhukov. Quando Krebs e os outros generais respondem que Steiner não atacou, que permaneceu onde estava, Hitler explode de raiva, faz as paredes tremerem, até nas outras salas. No Führerbunker, o brigadeiro, um dos mais leais a ele, ouve claramente e tenta consolar as secretárias chorando. Ouvindo aqueles gritos furiosos, Hitler declara a todos que a guerra acabou, que não há mais nada a fazer. Ele decidiu ficar no bunker e se matar para não ser capturado vivo pelos soviéticos. Steiner tenta fazer algo. Quando chegam os primeiros reforços da divisão costeira, ele entrega de bom grado a Rudolf Hoste as poucas unidades móveis que ainda podem agir e marchar ao sul para lutar em Berlim. Com ele estariam os generais Wenck e Busse para uma ação de pinça, Busse pelo sul e Wenck pelo centro, vindo do oeste de Poznan. Mas esses ataques, feitos por tropas cansadas e sem força para ofensivas reais, não resultam em nada. O dia 25 de abril de 1945 marca o fim definitivo dos últimos esforços alemães para manter o Exército Vermelho longe de Berlim. Hitler vai se suicidar. Alguns dias depois, Felix Steiner dispensa seus homens e é preso pelos aliados. Ele passa mais de 2 anos na prisão. Steiner, o uniforme das Waffen-SS, já é considerado por si só como um símbolo de crime de guerra. Ele é levado ao banco dos réus no julgamento de Nuremberg. Mas as acusações sobre atrocidades na Ucrânia e Iugoslávia não são comprovadas por provas. Por que os soviéticos não colaboram inicialmente? E então, há algo a mais. Porém, Steiner ganha uma segunda vida, mantém seu nome, mantém o direito à aposentadoria devido ao seu posto. Mas ele tem a possibilidade de colaborar com os americanos, que estão interessados em rearmar a Alemanha. A Alemanha Ocidental deve se tornar o bastião na Europa Central do sistema defensivo da OTAN.
Felix Steiner é um dos conselheiros militares envolvidos em uma nova associação, a Gesellschaft für Verteidigungskunde, a Sociedade para Estudos de Defesa. Steiner e outros ex-generais nazistas trabalham para estruturar a futura Bundeswehr. O Exército da República Federal da Alemanha é um dos pais do novo exército alemão. Mas não só isso, Steiner também é um dos pais de outra associação que já encontramos. O Lobby Negro, o lobby dos ex-nazistas, que faz pressão sobre a sociedade alemã. Desde meados dos anos 50, para mudar a visão do público alemão sobre os ex-nazistas. Outros figurões da SS como Paul Hauser, Herbert Ghille, Otto Kuhn, que junto com Steiner promovem as reuniões da OKAG, levam adiante as publicações, organizam as reuniões. A OKAG, como já vimos, ganha cada vez mais força. Mas Steiner passa a adotar posições críticas. Ele não gosta, por exemplo, das declarações do ex-general dos paraquedistas, Theodor Hamke, que é extremista demais. Até Steiner abandona as reuniões do OKAG e, enojado, se tranca em casa. Ele escreve diversos livros de memórias, incluindo um sobre sua experiência no comando da divisão Panzer Viking. Ele o intitula Die Freiwilligen der Waffen-SS-Idee und Opfergang, ou seja, os voluntários da Waffen-SS, ideia e sacrifício. Suas memórias são consideradas algo muito além do âmbito histórico e beirando a pura apologia. Mas é preciso dizer que ele escreve outro livro também. Ele vende razoavelmente bem, talvez porque ao público alemão interessa conhecer a opinião de Steiner, ou simplesmente porque livros sobre guerra sempre vendem bem. Steiner faleceu em 12 de maio de 1966, pouco antes de fazer 70 anos. Ele deixa para trás a memória de um oficial das Waffen-SS, organizado, capaz, lúcido mesmo nos momentos de crise. Mas também soube dizer não a Hitler. Hitler, que havia abraçado a ideia das Waffen-SS, que estava entusiasmado em criar uma guarda pretoriana fiel a ele, superior até mesmo à Wehrmacht. Quase reabilitando a ideia de Röhm, que queria transformar as seções de assalto no exército regular alemão. Mas Steiner possuía uma consciência crítica que muitos outros oficiais das Waffen-SS não tinham. Ele tinha entendido os limites da loucura de Hitler e não queria segui-lo, nem apoiar. Ele não tinha nenhuma intenção de sacrificar a si mesmo e aos seus homens. De uma loucura, a destruição total, o maior incêndio da Europa, o Götterdämmerung, citado por Wagner e adorado por Hitler, Steiner não queria nada disso. Mesmo com uma explosão de raiva memorável, a qual ele não assistiu, recusou. Todos nós guardamos as imagens daquele filme de mais de 20 anos atrás. E aquele nome Steiner, gritado várias e várias vezes por um Hitler furioso. Um Hitler que pela primeira vez foi forçado, encurralado, a encarar a realidade dos fatos. Então, se há algo pelo qual Felix Steiner deve ser lembrado hoje, é por esse motivo. Ter forçado, com suas próprias ações e com suas escolhas táticas, um ditador louco a encarar a mera realidade.